Bem, pessoal, a partir de agora a gente passa a conversar com a psicóloga, a doutora Eliane Santa Cruz César, ela que vai falar sobre o Janeiro Branco. Hoje, o último dia, e a doutora Eliane traz essas informações aqui para o portal Paraíba da Gente e também para o programa Sem Censura. Doutora Eliane, o que é o Janeiro Branco? Bom dia, Adivaldo. Na verdade, o Janeiro Branco, ele foi idealizado pelo psicólogo Leonardo Abraão. Esse psicólogo ele é de Uberlândia, Minas Gerais, e na idealização dele foi para que se olhasse para a saúde mental. Então, na verdade, o Janeiro Branco, ele é uma campanha de quê? De conscientizar, prevenir e divulgar. Então, os municípios, o país em si é mobilizado para isso, devido ao grande número que está acontecendo de transtornos, né? Para você ter uma ideia, o Brasil mesmo, ele está no ranking de 5º país com maior índice de depressão e um dos maiores em questão de ansiedade. Então, isso é um número bem preocupante. É um dos problemas causadores também que leva ao suicídio, doutora Eliane? Na verdade, a depressão, não é, leva ao suicídio. Então, como a depressão é um transtorno mental, então é sim um problema. Por isso que essa campanha, ela previne, ela divulga e ela conscientiza a população. As pessoas que sofrem com depressão, o que é que devem fazer? Os familiares, existe um acompanhamento? Certo. As pessoas que sofrem com depressão ou qualquer outro transtorno mental, muitas vezes elas sozinhas não são capazes, até pelo próprio transtorno, de pedir ajuda. Então os familiares, eles têm que estar atentos a alguns sintomas, tipo a mudança de comportamento, a perda de interesse pela pessoa das coisas cotidianas, o isolamento social, o desleixo muitas vezes com a própria aparência, a mudança no sono, na alimentação. Então, assim, é uma sintomatologia que a família desse paciente ele tem que estar atento, porque dificilmente o próprio paciente ele vai procurar ajuda. Alguns têm essa conscientização, mas outros não. É preciso a família estar atenta. É fácil identificar, doutora? Assim, eu como psicóloga é fácil identificar, né? Mas eu falando na população em geral, a depressão ela é mais fácil ser identificada porque vai haver logo mudança de comportamento. Então, a qualquer mudança de comportamento, a família tem que estar atenta para justamente procurar um profissional, que no caso um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, para tratar exatamente esse transtorno. Quais os maiores problemas que levam à depressão, consequentemente suicídio? Varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, porque o que é que acontece? Às vezes um problema para mim não é um problema para você. Mas assim, muitos problemas é perda de emprego, isso é uma questão de lutos, tanto de perdas de parentes como fins de relacionamento. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Enquanto tem pessoas que separam de um casamento e se suicidam porque não aguentam a dor, a carga emocional, outras se separam e conseguem viver a vida, passam pelo luto da separação, mas conseguem ter uma vida equilibrada depois. Então vai depender muito de como eu interpreto esses acontecimentos. Qual a classe mais atingida hoje no país? Homens, mulheres, questão de faixa etária? Por que tantos jovens também com depressão? Olha só, a questão é muito entre as mulheres, só que aí eu deixo um gancho de dúvida. Muitas vezes as mulheres procuram mais tratamento, então o índice às vezes fica entre as mulheres, porque estatisticamente tá mais fácil lá, porque se você chega no PSF e tem mais mulheres que procuram e mais mulheres depressivas, então o índice vai estar em mulher, mas normalmente são mulheres. Tem aumentado muito entre os jovens, até crianças que no meu consultório eu pego com depressão, porque mudou-se muito o estilo de vida. Vocês verem, as crianças hoje em dia, o que é que elas fazem? Elas mal brincam, elas vivem num celular, né? E esse celular, futuramente, o que é que ele pode gerar? Um isolamento da criança, onde no futuro pode sim levar a um sintoma depressivo, desencadear uma depressão devido a uma infância que não foi totalmente vivida. Então os pais têm, principalmente os pais,
tem que estar de olho a essa criança para algumas mudanças de comportamento da criança e aí procurarem um profissional adequado. O suicida começa a mentalizar, consequentemente se comunicar, falar que vai fazer. Como é que funciona isso? Não. A gente escuta muito o seguinte, as pessoas dizem, ele não faz, tá falando, não faz. Existe um mito que diz assim, quem fala muito não vai fazer, mas quem fala muito um dia pode sim fazer. Isso é uma das coisas que eu falo muito com os familiares. Não menosprezem aquele familiar que diz que vai cometer suicídio, que vai cometer, e vocês acham que porque ele falou 5 vezes, na 6ª vez ele pode sim cometer suicídio. Então, a qualquer fala de tentativa de suicídio, a família tem que estar assim muito alerta, porque tem aquele suicida que ele nunca falou e que de repente ele comete, mas tem aquele suicida que ele fala 10 vezes, mas na 11ª ele consegue. Então, na sua opinião, o Brasil não está bem de saúde mental? Não. Na verdade, eu acho que o mundo não está bem de saúde mental, né? Que você vê as estatísticas de suicídios, de transtornos mentais. Então, assim, o Brasil não está bem de saúde mental. E eu digo muito, como vai ser as futuras gerações? Porque hoje em dia a gente vê crianças no consultório com transtornos de adulto, com síndromes do pânico, com transtorno obsessivo compulsivo, que a gente vê em crianças hoje em dia. Responsabilidade dos pais, doutora? Eu creio que os pais têm que estar atentos a essa mudança, na verdade, essa mudança mundial que está existindo, e muitas vezes a nossa mente não está acompanhando a mudança que está acontecendo. É com o celular, com o computador, essa nova geração que está se criando. E cabe aos pais, como os responsáveis, justamente ficarem atentos a isso, a ter esse controle do celular, da internet. Não é que a criança nunca vai ter o acesso, mas ter um controle. Doutora, obrigado pelas informações. Por nada, estou à disposição.